E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Brenner de Geografia. Em continuação à aula anterior, vamos falar a respeito do domínio da Caatinga, existente sobretudo na região nordeste do nosso país, numa área conhecida como Sertão Nordestino. O domínio da Caatinga apresenta algumas características que diferem dos outros domínios morfoclimáticos, principalmente relacionado ao seu clima. O clima do domínio da Caatinga, ele é um clima considerado um clima quente e seco, chamado de clima semiárido. O clima semiárido da Caatinga, ele então tem essa característica de ser quente e seco. Essa região apresenta uma seca histórica, o que fez por muito tempo e ainda faz muitas pessoas migrarem dessa região por conta dessa condição adversa da natureza. Nós temos inclusive um quadro famoso de Cândido Portinari que representa essa saída dos migrantes da área do sertão nordestino refugiados da seca em direção a muitas outras regiões. A região que mais recebeu os migrantes nordestinos ao longo da história foi a região sudeste, devido ao seu grande desenvolvimento econômico. Esses migrantes que fogem dessa condição de seca são denominados de retirantes. O quadro de Cândido Portinari, extremamente famoso, Os Retirantes. Quais são as causas dessa condição de seca no sertão nordestino? No sertão nordestino existe uma grande área que é denominada de Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema impede a passagem de ventos úmidos do Oceano Atlântico para a região do sertão. O vento úmido que é originado no Oceano Atlântico, aquele vento carregado de umidade em meio a uma região equatorial, um vento, por sinal, além de ser bastante úmido, como está numa região equatorial, é também bastante quente. Essa massa de ar úmido que é originada naquela região equatorial no Oceano Atlântico, ao tentar adentrar o interior nordestino, vê uma grande barreira. Essa grande barreira que é denominada de Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema age como uma barreira que impede a continuação dessa grande massa de ar úmida. Os ventos úmidos, então, ao entrar em choque com o Planalto da Borborema e encontrar essa barreira, a tendência desses ventos úmidos é de contornar a barreira. Só que existe um fator climático, que é a altitude, que à medida que você vai em direção a uma altitude maior, a temperatura ela vai ficando mais baixa. Dessa maneira, essa massa de ar úmida e quente, entrando em contato com uma temperatura mais baixa, numa altitude maior, quando tentou contornar o Planalto da Borborema, ao ter esse grande choque de temperatura de quente mais frio, originou uma grande quantidade de chuvas na região litorânea, por exemplo, do Nordeste. Dessa maneira, impediu a passagem da umidade para outra área do Planalto da Borborema. Essa outra área do Planalto da Borborema é o que nós conhecemos e ficou conhecido como o Sertão Nordestino. A explicação da carência da água existente nessa região é o fato da não passagem desses ventos úmidos por conta dessa grande barreira que existe na região Nordeste, que é o Planalto da Borborema. Dentre outras características dessa região, podemos destacar os seus solos. O solo da Caatinga é considerado um solo rachado. É um solo sem acúmulo de matéria orgânica. O solo da Caatinga, ele é um solo numa coloração mais branca porque a ausência da matéria orgânica tira a fertilidade e os nutrientes daquele solo. Então o solo da Caatinga, o solo do sertão nordestino, ele se torna impróprio para a prática da agricultura. Em relação à hidrografia dessa área da Caatinga que abriga essa região do sertão nordestino, nós temos uma hidrografia com rios considerados intermitentes ou sazonais ou temporários. São rios que secam
Diferentemente dos rios perenes, que tem grande parte do Planalto Central, rios que tem na região do litoral, rios que existem no nosso país na região amazônica, que são aqueles rios que nunca secam. Os rios do sertão nordestino, da área do domínio da Caatinga, são rios temporários, são rios intermitentes ou sazonais, ou seja, eles secam dependendo ali da estação, da época do ano, eles secam, não permanecendo cheio o ano inteiro. Sobre a vegetação existente no domínio da Caatinga, existe a presença de uma vegetação chamada de xerófila ou xeromórfica ou xerófita. Essa vegetação é uma vegetação que é adaptada a uma escassez de água. Então nós temos ali a presença nessa vegetação xeromórfica dos cactos, que são plantas adaptadas a uma escassez de água. Existe um grande projeto no domínio da Caatinga, um projeto, por sinal, extremamente antigo no nosso país, que é referente à transposição do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é um rio que nasce numa região denominada de Serra da Canastra, em Minas Gerais. Percorre trechos passando, por exemplo, por partes do sertão e desaguando no Oceano Atlântico. O Rio São Francisco ele é um rio perene, ele é um rio que nunca seca, passa por trechos do sertão e boa parte do Rio São Francisco é desaguado no Oceano Atlântico. O projeto da transposição do Rio São Francisco refere-se à criação de dois grandes canais, Eixo Norte e Eixo Oeste, com a finalidade de levar a água do Rio São Francisco até as regiões mais secas do Nordeste. Essas regiões mais secas do Nordeste que são denominadas de Polígono das Secas. A intenção da transposição do Rio São Francisco é de fato de atender às necessidades básicas da população do consumo da água, visto que essa região, a região onde está inserido o domínio da Caatinga, essa região do sertão nordestino, nós temos aproximadamente 10 milhões de pessoas que vivem nessa área e são extremamente dependentes desse elemento vital, fundamental, que é a água. A transposição do Rio São Francisco nada mais é do que pegar a água existente no Rio São Francisco, que é desaguado no Oceano Atlântico, uma parte dela e levar por esses dois grandes canais até as regiões mais secas. Infelizmente, existe no nosso país a chamada indústria da seca. A indústria da seca, que é uma atividade ilegal que muitas pessoas fazem para impedir a transposição do Rio São Francisco, visto que, em época, por exemplo, de eleição, rende mais voto a um político local prometer o chamado carro-pipa, aquele carro cheio de água, do que, por exemplo, ter o problema da seca não solucionado, mas pelo menos amenizado. E outra, o governo federal repassa anualmente uma grande quantidade de dinheiro para a região mais seca do sertão para atender às necessidades básicas da população. Só que, infelizmente, no meio desse caminho, boa parte do dinheiro ele acaba sendo desviado. Isso é o que nós chamamos de indústria ilegal da seca. É isso aí, pessoal. Nós vimos algumas características básicas do domínio da Caatinga relacionado ao seu clima, ou como que acontece o processo de seca ali no sertão, os famosos retirantes, os migrantes que passaram de um local, migraram de um local a outro, fugindo dessa condição de seca. Muitos desses retirantes acabaram não somente indo para a região sudeste, mas muitos do sertão nordestino foram responsáveis pela construção de Brasília, a nossa capital ali na década de 60. Vimos também como que é o solo do sertão nordestino, a sua vegetação, a sua hidrografia. Lembrando que isso é domínio morfoclimático, ou seja, características semelhantes de hidrografia, vegetação, relevo, clima existente numa determinada região. É isso aí, pessoal. Até a próxima.